Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente mergulha numa civilização que, olha, fascina e intriga demais, os maias. Com certeza. A gente tem aqui um material bem bacana de um livro especializado e também demos uma olhada funda na Wikipedia para complementar, né, sobre essa cultura incrível da Mesoamérica. Sim, uma cultura riquíssima. O nosso objetivo aqui, então, é tentar entender como esse povo, vivendo ali numa floresta tropical densa, sabe? Com recursos que, bom, não eram super abundantes. Nem um pouco fáceis, né? Exato. E tecnologicamente, assim, sem ferramentas que a gente considera básicas hoje, tipo roda para transporte, metalurgia avançada logo de cara, como é que eles conseguiram, né? Chegar numa sociedade tão complexa, É a grande questão. com avanços, assim, impressionantes em matemática, astronomia, arte. Vamos tentar seguir essa trilha deles. As origens, o auge e o famoso colapso clássico. Vai ser uma jornada fascinante, viu? Investigar essas origens, que remontam a migrações muito antigas. Milenares, né? Exato. E depois ver como eles montaram aquela organização social, política toda complexa. E as conquistas intelectuais são um show à parte. Nossa, sim. E, claro, vamos ter que encarar o mistério. Por que aquelas cidades enormes do período clássico foram de repente abandonadas? O que aconteceu ali? Pois é. A ideia não é só listar fatos, né? É tentar entender a lógica por trás. Por que essa civilização ainda mexe tanto com a gente hoje? Perfeito. Então, vamos lá, começando pelo começo mesmo. De onde eles vieram? Onde os maias se estabeleceram? As fontes falam dessas migrações da Ásia, mas como foi esse processo na Mesoamérica? Olha, as origens mais remotas apontam para esses grupos que cruzaram lá pela Beringia milênios atrás e foram se espalhando pelas Américas. Certo. Aí, na Mesoamérica, o desenvolvimento que levou aos maias foi bem gradual. Começou, talvez, lá pelo 2º milênio antes de Cristo. E o ambiente, nossa, isso é muito importante. O lugar onde eles floresceram, né? Exatamente. Pensa na área central maia, tipo a região de Petén, lá na Guatemala. É floresta tropical baixa, quente pra caramba, úmida. Imagino. O solo é calcário, meio fino, e tem poucos rios na superfície ali nas terras baixas centrais. Recursos como sal ou pedras boas para fazer ferramenta, tipo obsidiana, Tinham que vir de longe. precisavam vir de longe, assim. Assim, olhando de fora, não parece o lugar mais óbvio para erguer pirâmides gigantes e sustentar tanta gente, né? É verdade. E essa questão da tecnologia que você mencionou, isso realmente me chama a atenção. As fontes são claras. Nada de roda para transporte ou mesmo para cerâmica. Nada de animais de carga, bois, cavalos. Isso. E a metalurgia só bem mais tarde, né? E mais para enfeite do que para ferramenta mesmo. Como eles compensavam isso? Aí é que tá o pulo do gato. Isso deixa as pirâmides, a escrita, tudo ainda mais uau. Precisamente. A compensação vinha, assim, em grande parte da organização social e do conhecimento que eles acumularam e passaram adiante. A sociedade era, bem hierarquizada, Tinha níveis, então. muitos níveis. Lá no topo ficava o Ka-ul-Ajal, o governante divino. Ele não era só um rei, era tipo um sumo sacerdote também, o elo entre o mundo dos humanos e o sobrenatural, o cosmos, E o poder passava como? de pai para filho. Geralmente sim? Patrilinear, de pai para filho. Entendi. E logo abaixo dele vinha uma elite, né? Uma nobreza com funções específicas. Exato. Uma nobreza que pegava os cargos importantes na administração, na guerra, na religião. Tinha os governadores regionais, os chefes militares. As fontes até mencionam os títulos tipo Sajal. Sajal. O que era isso? Parece que era um cargo importante, mas subordinado. Talvez um governante de uma cidade menor, ou um comandante militar de destaque, sabe? E abaixo deles vinham os especialistas. Ah, os artesãos. Isso. Artesãos que faziam aquelas cerâmicas lindas, esculturas, peças de jade maravilhosas. E os escribas, os arquitetos e os comerciantes, claro, que cuidavam daquelas redes de troca super complexas. E a base de tudo isso, quem sustentava? A grande maioria, né? Os camponeses. Eles que cuidavam da agricultura, principalmente o milho, que era a base de tudo para a vida maia. E lá embaixo, na base mesmo, ficavam os escravos, que muitas vezes eram prisioneiros de guerra. Entendi. Uma estrutura bem definida para conseguir
Mobilizar gente para as construções e sustentar a elite, né? Exatamente. Sem essa organização, seria impossível. Interessante. E politicamente, você falou que não era um império unificado como a gente ouve falar dos incas, dos astecas. Era mais uma rede de cidades-estado, meio como a Grécia Antiga, talvez. É uma analogia muito boa, assim. Eram várias cidades-estado, cada uma com seu Kuhul Ajau, centros como Tikal, Calakmul, Palenque, Copan, eram potências regionais. E elas brigavam entre si? E como? Competiam, faziam guerras, formavam alianças temporárias, estabeleciam relações de vassalagem. Tipo, uma cidade menor ficava sob a proteção ou domínio de uma maior. Nossa! As fontes, principalmente as inscrições decifradas, mostram uma história política super intensa, com dinastias, rivalidades que duravam séculos. Essa entre Tikal e Calakmul é clássica. Uma diplomacia bem complexa, era, como você disse antes, uma verdadeira política de tronos ali no meio da selva. Que loucura! E o que alimentava isso tudo, além da briga por poder e prestígio? Imagino que o comércio devia ser fundamental, né? Principalmente naquele ambiente com recursos espalhados de forma desigual. Sem a menor dúvida. O comércio era vital. Produtos essenciais viajavam distâncias enormes. Obsidiana, que era o aço deles para fazer facas, pontas de lança, vinha das terras altas vulcânicas. Longe, né? Longe. O jade, que era o símbolo máximo de status, de poder, vinha de lugares específicos como o Vale do Rio Motagua. Sal era outro item crucial, vinha da costa de Yucatán ou de algumas fontes no interior. E os artigos de luxo para a elite? Devia ter também. Ah, com certeza. Plumas coloridas de quetzal, de arara, para fazer aqueles cocares e adornos maravilhosos, peles de jaguar, conchas do mar para joias e rituais, tecidos finos de algodão e o cacau. O cacau. Li que usavam até como moeda. Exato. As sementes eram tão valiosas que serviam como moeda de troca. E a bebida de cacau, amarga, era coisa da nobreza, consumida em cerimônias especiais. Então, controlar essas rotas comerciais, o acesso a esses bens, isso dava muito poder para as cidades. E eles interagiam com outros povos também? Sim, bastante. Inclusive com centros bem distantes, como a grande cidade de Teotihuacan, lá no México Central. Teotihuacan teve uma influência bem forte na área maia em certos períodos. Ok, então a gente tem uma sociedade complexa, uma política super dinâmica, comércio ativo, mas agora vamos para a parte que talvez seja a mais famosa, né? A mais admirada dos maias. O desenvolvimento intelectual, artístico, a escrita deles, por exemplo. Como eles chegaram naquilo? Ah, a escrita maia. É realmente uma das coisas mais incríveis do mundo pré-colombiano. É um sistema que a gente chama de logossilábico. Logo o quê? Logossilábico. Ele mistura logogramas, que são sinais que representam palavras inteiras, tipo um desenho para jaguar, com fonogramas, que são sinais para sílabas, tipo ba, que, lá. Ah, entendi. Então dava para escrever os sons também. Exatamente. Com essa combinação, eles conseguiam escrever praticamente qualquer coisa que eles falavam. A gente encontra essa escrita em todo lugar, nos monumentos de pedra, as estelas, altares, lintéis. Aquelas pedras enormes, cheias de desenhos. Essas mesmas. E também em cerâmicas pintadas e nos famosos códices. Aqueles livros feitos de casca de figueira, dobrados como uma sanfona, sabe? Sim, sim. Mas sobraram poucos, né? Infelizmente, pouquíssimos. Só 4 códices maias sobreviveram à conquista espanhola e à ação do tempo. Uma perda imensa de conhecimento. Imagino. E levou um tempão para decifrar essa escrita, não foi? Eu li que por muito tempo o pessoal achava que eram só uns símbolos místicos ou para marcar data. Levou muito tempo, sim. A decifração foi um processo longo, que teve avanços cruciais só no século XX. Pesquisadores como o russo Yuri Knorozov, a Tatiana Proskuriakov, eles foram mostrando que não, que a escrita registrava a história de verdade. História? Tipo nomes de reis, guerras? Exatamente. Nomes de reis, rainhas, datas de nascimento, quando subiram ao trono, guerras que venceram ou perderam, casamentos, alianças.
Isso mudou tudo. Nossa, Revelou uma história cheia de dinastias, política, intriga, às vezes bem violenta, bem diferente daquela imagem antiga que se tinha dos maias como só uns sacerdotes pacíficos olhando as estrelas, sabe? falando em estrelas. A matemática e o calendário, outro ponto altíssimo deles. Usavam um sistema de números diferente do nosso, né? E o zero. Aquilo é incrível. É demais, né? Eles usavam o sistema vigesimal, base 20, 20. Por quê? provavelmente porque contavam nos dedos das mãos e dos pés. Ah, faz sentido. E sim, eles desenvolveram o conceito do zero, o glifo parece uma conchinha, de forma independente, talvez até antes de outras culturas lá no Velho Mundo. E esse zero era essencial para o sistema posicional deles. Permitiam que eles escrevessem números gigantescos. Uau! E como isso funcionava nos calendários? Parece que eles tinham vários ao mesmo tempo, uma confusão. Era complexo, mas muito engenhoso, não confuso. Tinha o Tzolk'in. Esse era um calendário sagrado, de 260 dias. 260. Número estranho. É a combinação de 20 nomes de dias com 13 números. Usavam mais para adivinhação, para marcar rituais importantes. Aí, junto com ele, corria o Haab. Esse é o do Sol. Isso, o calendário solar de 365 dias. Eram 18 meses de 20 dias. Dá 360. Exato. Mais um período extra de 5 dias no final, que eram considerados meio perigosos, de azar, o Uayeb. Que medo. Pois é. A combinação desses dois calendários, o Tzolk'in e o Haab, formava um ciclo maior, de 52 anos Haab. Só depois de 52 anos, uma mesma combinação de data dos dois calendários se repetia. É a chamada roda calendárica. Entendi. Mas para marcar história, as datas dos reis, eles usavam outro ainda, né? A tal da contagem longa. Essa era fundamental para a história. A contagem longa era um sistema linear, contava os dias sem parar, a partir de uma data zero lá no passado mítico deles, que corresponde a 3114 a.C. no nosso calendário. Nossa, bem antigo. Muito. E funcionava com unidades baseadas no sistema vigesimal. Dias, Kin, períodos de 20 dias, o Inal, de 360 dias, Tum, de 20 vezes 360, Catum, e assim por diante. É com a contagem longa que eles botavam as datas nos monumentos, e é por isso que hoje os arqueólogos conseguem datar os eventos com tanta precisão. Que demais! E toda essa matemática, esses calendários, tudo ligado na astronomia deles, né? Eles eram bons nisso, mesmo sem telescópio. Surpreendentemente precisos. Eles calcularam a duração do ano solar, os ciclos da Lua, o que era importante para prever eclipses, por exemplo, e os ciclos dos planetas que eles viam, principalmente Vênus. A exatidão é impressionante. Vênus era importante. Muito. O Códice de Dresden, um daqueles 4 que sobraram, tem tabelas astronômicas super detalhadas sobre os ciclos de Vênus. Mas olha, esse conhecimento não era ciência pela ciência, sabe? Estava ligado na religião. Totalmente. Ligado à religião, à adivinhação, à astrologia deles. Usavam para planejar tudo, desde quando plantar até quando ir para a guerra. Os ciclos do céu eram vistos como padrões divinos que influenciavam o destino de todo mundo. Faz sentido. E essa visão toda de mundo, essa ciência, essa religião, isso tudo aparece na arte e na arquitetura que eles deixaram pra gente, né? As pirâmides, os palácios. É impressionante. Sem dúvida alguma. A arquitetura era monumental. A ideia era criar espaços sagrados e, claro, mostrar o poder dos governantes. A gente tem aquelas pirâmides-templos altíssimas, como as de Tikal, Calakmul, que furavam o teto da floresta. Imagina a vista lá de cima. Deve ser incrível. E os palácios complexos, como o de Palenque, cheio de pátios, quartos, tudo decorado. A escultura em pedra também, nossa, atingia um nível de detalhe, de refinamento, de cair o queixo. As estelas de Copan, Quiriguá, os lintéis de Axilã. Os lintéis são aquelas pedras em cima das portas? Isso. Muitas vezes esculpidas com cenas da vida da realeza, de rituais importantes. Uma arte muito rica. E não era tudo igual, né? Tinham estilos diferentes em cada região maia. Exatamente. Variava bastante. O estilo lá do Petém Central, onde ficam Tikal e Calakmul, é famoso pelas pirâmides bem íngremes, com templos lá do topo,
que tem uma espécie de crista decorada, o roof comber. Ah, sei qual é. Já o estilo Puuc, lá no norte de Yucatán, tem prédios mais baixos, mas com as fachadas super decoradas com mosaicos de pedra, formando padrões geométricos, máscaras do deus da chuva, o Sha'ak. Lindo também. E o estilo Usumacinta, ali na região do rio com esse nome, mostra como eles se adaptaram a terrenos mais montanhosos, usando muito a abóbada maia, decoração em estuque e o mais legal, muitas dessas construções tinham alinhamentos astronômicos de propósito. Sério? Alinhadas com o quê? Com o Sol nos solstícios, nos equinócios ou com as posições de Vênus em certos momentos. Mostra como tudo estava conectado. A arquitetura, a visão do cosmos, o poder. Falando em cosmovisão, como eles viam o universo? E qual era o papel da religião nisso tudo? Bom, eles acreditavam num cosmos com várias camadas. Geralmente 13 níveis no céu e 9 no inframundo, que eles chamavam de Xibalba. Xibalba, o mundo dos mortos. Isso, submundo. E o nosso mundo, o terrestre, era onde a vida humana acontecia. Esse universo todo era cheio de deuses, seres sobrenaturais poderosos que controlavam a natureza, o destino, e a religião, olha, estava em tudo, cada aspecto da vida. E os rituais? As fontes falam de práticas que hoje podem chocar um pouco, né? Tipo sangrias, sacrifícios humanos. Como eles entendiam isso? Os rituais eram vistos como essenciais para manter a ordem do universo, sabe? Para garantir que os ciclos continuassem, a chuva vir, o milho crescer. O culto aos ancestrais também era fortíssimo. E como eles se comunicavam com os deuses? Através de oferendas, da queima de incenso, copal, música, dança, e também rituais de auto-sacrifício. A sangria era comum entre a elite. Sangria? Eles se cortavam? Sim, perfuração de partes do corpo, língua, orelhas, genitais, para oferecer o próprio sangue. O sangue era visto como uma substância sagrada, muito potente. Era uma forma de se conectar diretamente com o divino. Intenso. E o sacrifício humano? Era considerado a oferenda máxima, necessária em momentos super importantes, quando dedicavam um templo novo, no funeral de um rei, ou para acalmar os deuses em tempos de crise, como uma seca. E quem era sacrificado? Na maioria das vezes, eram prisioneiros de guerra de alto status. Tinha um significado religioso profundo, mas também político. Mostrava o poder do governante sobre a vida e a morte e a capacidade dele de negociar com os deuses no nível mais alto. Entendi. E quais eram os deuses principais? Além da serpente emplumada que todo mundo conhece. A serpente emplumada Kukulkan ou Cucumats ficou mais famosa no final, no pós-clássico, talvez por influência lá do México Central. Mas no período clássico, os grandes eram Itzamna, tipo um deus criador supremo. O chefão. Tipo isso. Tinha Kinish Ahau, o deus sol, Shak, o deus da chuva, com seu machado que produzia raios, super importante para a agricultura, claro. O deus do milho, que era jovem, ligado à vida, ao renascimento, e os deuses da morte, que mandavam lá em Xibalba. Muitos deuses tinham vários aspectos, era um panteão bem complexo. Nossa, quanta coisa! Então a gente tem essa civilização super vibrante, sofisticada, e aí vem o grande enigma. Lá pelos séculos 8, 9 depois de Cristo, muitos desses centros urbanos enormes, principalmente nas terras baixas do sul, são abandonados. Exato. Tikal, Calakmul, Palenque, Copan entram num declínio muito rápido. O que aconteceu? Por que esse colapso? Esse é talvez o assunto mais debatido sobre os maias. E a resposta curta é: provavelmente não foi uma causa só. Foi uma combinação de fatores que podem ter pesado mais ou menos dependendo da região. Tipo o quê, por exemplo? Uma linha forte de evidência aponta para guerras. Guerras que se tornaram constantes, endêmicas e cada vez mais destrutivas entre as cidades-estado. A competição por recursos, por poder, pode ter ficado simplesmente insustentável. E o ambiente? A gente falou no começo que era difícil. Será que eles cresceram demais para a Terra aguentar? Essa é outra hipótese muito forte. Superpopulação em algumas áreas, junto com as limitações da agricultura de Coivara, a milpa.
que desgasta o solo, né? Desgasta. Isso pode ter levado à degradação ambiental, menos comida para todo mundo, e olha que eles também usavam técnicas mais intensivas, como terraços, campos elevados, mas o sistema pode ter entrado em colapso mesmo assim. E tem mais. Estudos do clima antigo O que eles mostram? sugerem que ocorreram secas muito fortes e prolongadas bem nesse período. Para uma sociedade que dependia tanto da chuva para a agricultura, isso teria sido catastrófico. Imagino o desespero. E fatores políticos, sociais. Será que o povo perdeu a confiança nos reis divinos? Que não conseguiam mais garantir a chuva, a comida? Teve revolta? São todas possibilidades que a pesquisa considera assim. O colapso da autoridade dos Kurru Ajau. Talvez eles tenham sido desacreditados por perderem guerras, ou pela fome, pelas secas. Isso pode ter levado a uma desintegração da sociedade. E o comércio? Se as rotas quebravam, Exato. A interrupção das redes de comércio que traziam coisas essenciais e também os bens de luxo que sustentavam o status da elite também pode ter contribuído muito. Parece que foi uma tempestade perfeita, sabe? Fatores ambientais, sociais, políticos, militares, tudo junto. ouvi falar até de uma ideia mais ligada à visão de mundo deles, né? Algo a ver com ciclos do calendário, profecias. Cias ligados aos períodos Catum, aqueles ciclos de quase 20 anos, Certo. pode ter influenciado como a elite reagiu às crises. Talvez, diante de tanta dificuldade, eles tenham interpretado tudo como o cumprimento de um destino que já estava escrito, sabe? Isso poderia ter levado a uma certa resignação, uma paralisia. Que ideia maluca e fascinante. É fascinante, sim, mas difícil de provar, claro. O mais importante é entender que não foi um evento de um dia para o outro. Foi um processo que levou ao despovoamento daqueles centros clássicos e a uma reorganização geral da civilização maia. E isso é super importante de frisar. Os maias não sumiram. Esse colapso foi o fim de um período, o fim de algumas cidades, mas não o fim do povo maia, nem da cultura. De jeito nenhum. Esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. A civilização maia continuou, se adaptou. Veio o período pós-clássico, ali por 950 d.C., até a chegada dos espanhóis. E surgiram novas cidades. Sim, novos centros floresceram, principalmente lá no norte de Yucatán. Chichén Itzá teve seu auge ali na transição do clássico para o pós-clássico, depois veio Mayapán, e nas terras altas da Guatemala, reinos como o dos Quiches, com a capital Cumarcaj, e dos Caxiqueles em Ixinché ficaram bem poderosos. E a política mudou um pouco nesse período. Mudou sim. Em alguns lugares, como Mayapán, parece que o governo ficou mais compartilhado. Tinha um conselho de nobres de linhagens diferentes governando juntos. Não era mais só aquele rei divino, todo-poderoso do período clássico. As rotas de comércio também mudaram, passaram a usar mais a costa. E a guerra, a guerra continuou firme e forte. Até que no século XVI chegou um elemento novo e disruptivo: os espanhóis. Exatamente. E a conquista da área maia pelos espanhóis foi longa, foi difícil para eles, justamente porque não tinha um império centralizado para derrubar de uma vez. Ah, claro. Começou no início do século XVI e só acabou tecnicamente em 1697. Foi quando caiu Noche Petén, ou Tayasal, a última cidade-estado maia independente, lá no meio do Petén. Foi um período terrível de muita violência, doenças que os europeus trouxeram e que mataram muita gente. Dizimaram, né? Dizimaram populações inteiras e tentaram apagar a cultura, a religião maia à força. Mas apesar de tudo isso, a cultura maia sobreviveu. É impressionante a resiliência desse povo. Absolutamente impressionante. Hoje, milhões de pessoas ainda falam dezenas de línguas maias diferentes, no México, Guatemala, Belize e Honduras. Muitas comunidades mantêm vivas tradições antigas, formas de se organizar, práticas de agricultura, crenças que misturam o antigo com o catolicismo. E o calendário? Até elementos do calendário. O Tzolk'in, aquele sagrado de 260 dias, ainda é usado por especialistas, os contadores de dias, em algumas regiões.
E a gente tem obras como Popol Vuh, dos Quichés, os livros de Shilhambalan de Yucatán foram escritos já na época colonial, usando o nosso alfabeto, mas preservaram muito da mitologia, da história, das profecias maias. São testemunhos dessa força cultural. Olhando para trás agora, depois dessa nossa exploração, o que fica sobre os maias? Para mim, fica essa imagem de uma civilização de contrastes enormes, né? Uma sofisticação intelectual, artística, que parece desafiar as limitações tecnológicas que eles tinham. Sem dúvida. Uma capacidade incrível de se adaptar a um ambiente que não era fácil, criando uma sociedade complexa, cidades que duraram séculos, e um colapso que, no fundo, ainda ensina muito sobre a fragilidade, mas também sobre a resiliência das civilizações. Concordo totalmente. Revela essa capacidade extraordinária que o ser humano tem para abstração, pensar na matemática, na escrita deles, para observar o mundo natural com um detalhe incrível, a astronomia, para criar organização social complexa e para gerar beleza e significado com a arte, com a arquitetura. É verdade. E a relação deles com o tempo. Não era só medir, né? Era uma força sagrada, cíclica, que moldava tudo. Isso é algo muito profundo, muito particular da visão de mundo maia. E deixa a gente pensando, né? Como exatamente eles conseguiram levantar aquelas estruturas tão precisas, tão monumentais, sem ferramenta de metal, sem bicho para puxar peso, sem a roda. Que tipo de conhecimento prático, que organização de trabalho isso exigiu? São perguntas que continuam intrigando. E o que mais será que os hieróglifos, que a gente ainda não entendeu direito, poderiam contar? Sobre a filosofia deles, a vida do dia a dia, ou até como eles mesmos explicaram as próprias mudanças na história deles. Fica aí a curiosidade, né? Um convite para continuar explorando esse universo maia.